Alexandre Colim, direto da nossa redação lá em Botucatu, Teretetê. Covid, Colim? Rapaz, você me desculpa ali a reação, viu, Rodrigo? É uma imagem de fato impressionante. Você me perdoe pela redação aqui, porque de fato a gente é colocado, né? A gente entra de carona no carro desse motorista e a imagem de fato ela é impressionante. Em relação a esse caso de Botucatu, Rodrigo, há um aumento exponencial no número de casos de Covid-19 e aí evidentemente que voltam a valer, especialmente em unidades de saúde, hospitais, etc., consultórios, clínicas, voltam a valer as regras que estavam válidas na época mais complicada da Covid-19. Exatamente a questão da proteção, a utilização de máscara, o distanciamento, etc. Para falar sobre essa situação, ou para dar mais explicações a respeito de tudo isso que está vivendo agora a cidade de Botucatu, nós conversamos com o secretário municipal de saúde, ele quem fala agora, aqui na Record TV Paulista. Vamos ver. De forma bem simples, trazer algumas informações atualizadas e orientar algumas medidas que precisamos adotar nesse momento. Em junho e até a primeira quinzena de agosto, tínhamos em torno de 18 a 20 casos confirmados por semana. No final de agosto e início de setembro, esse patamar subiu para em torno de 50 casos por semana. A partir da segunda quinzena de setembro, houve uma aceleração mais evidente da transmissão, com o número de casos por semana passando de 100, 200 e superando 300 casos na primeira quinzena de outubro, até atingir mais de 750 casos confirmados na semana de 16 a 22 de outubro. Em resumo, a transmissão está bastante elevada, os casos são na maioria leves no momento, observamos um aumento de casos internados confirmados para Covid em leitos de enfermaria no HC de Botucatu, ainda não se observa aumento de casos graves em UTI, em especial não há registro recente de óbito por Covid. Quero rapidamente fazer duas recomendações. A primeira, reforçar a importância do uso de máscaras para pessoas que estejam com sintomas gripais, que devem também fazer o teste para Covid. O uso de máscaras deve ser reforçado também em grupos mais vulneráveis, como idosos, pessoas com comorbidades ou com imunidade reduzida, principalmente em ambientes fechados e com aglomeração, como por exemplo o transporte público. E encerrando, a segunda recomendação é a mais importante. Todos sabemos já que a imunidade, a proteção contra casos graves de Covid, ela vai caindo ao longo dos meses. E que precisamos manter a vacinação o mais atualizada possível. E é aí que está o problema atual. Os níveis de cobertura com a vacina bivalente estão em torno de apenas 20% no Brasil, o que é muito baixo. Em Botucatu, apenas 15% da população-alvo com 12 anos de idade ou mais, que já podem tomar o reforço com a vacina bivalente, recebeu essa dose de reforço. Para que a gente possa manter esse quadro controlado no médio e longo prazo, com quadros menos graves, sem pressão nos leitos de internação, nos leitos de UTI e principalmente sem impacto na mortalidade por Covid, é fundamental aumentar essa cobertura de reforço com a vacina bivalente.